Voltamos aqui no bate-papo político. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, divulga nota em defesa de uma reforma tributária que garanta aos municípios a manutenção de receitas. A articulação interessa aos prefeitos do Ceará. O repórter Carlos Alberto chega agora com essas informações. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, anunciou por meio de uma nota, em nome do movimento municipalista, apoio ao relatório da proposta de emenda à Constituição, a PEC 110/2019, que promove a reforma tributária ampla sobre o consumo, bem como reforça o pedido de que seja dada a garantia de que nenhum município terá queda de receita. A atualização do sistema tributário brasileiro, segundo a entidade, é urgente, a fim de que se tenha a simplificação, a melhora no ambiente de negócios, a ampliação da segurança jurídica e, consequentemente, o desenvolvimento econômico e social do Brasil. De acordo com a CNM, diferentemente do que alguns setores afirmam, não é verdade que a reforma beneficia apenas os pequenos municípios. A Confederação cita que 99% dos municípios mais pobres, dezenas de cidades no Ceará, ganharão com a reforma. Segundo ainda a CNM, quanto aos municípios do chamado G100, grupo com grande população e baixa arrecadação, o percentual que ganha é de 95%. A nota da entidade municipalista destaca também que a CNM construiu, junto com o senador Roberto Rocha, a inclusão no novo relatório da garantia, na forma de um seguro-receita, que estabelece por 20 anos um patamar mínimo de arrecadação para todos os municípios, igual ao exercício anterior à mudança da regra corrigido pela inflação. Dessa forma, nenhum município, de acordo com a entidade, terá perda real, com exceção de poucos paraísos fiscais que ultrapassem o triplo da média per capita. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São muitos projetos, jornalista Beto Almeida, que tramitam na Câmara e no Senado sobre essa atualização tributária, chamada de reforma tributária. E quando nós falamos sobre impostos, todo mundo fica assim já angustiado, tanto empresários quanto trabalhadores. Se vem por aí aumento de tributos, mas pelo debate que está acontecendo na Câmara e no Senado, não tem essa história, Beto Almeida, de criação de novos impostos. Aí nós temos nessa reforma tributária a atualização de regras, de normas e de leis que disciplinem a forma, o formato de cobrança de todos os tributos. Pois é, Luciano, na realidade é o seguinte, essa reforma ela vem de 2 décadas. Desde quando eu me entendo aqui no meio, que a gente vem falando que é chamada inclusive a mãe de todas as reformas. E aí, nesta fase em que ela se encontra agora no Senado, né, Federal, foram apresentadas, destacadas nada menos do que 214 emendas. É muita coisa, a matéria é complexa. Hoje, trabalhar com reforma tributária não é uma coisa para iniciante, até mesmo contadores profissionais, grandes escritórios de contabilidade têm dificuldade, Luciano, para entender esse emaranhado de legislação que existe, porque cada estado tem uma complementação de um entendimento diferente sobre um tributo, e aí você não sabe exatamente a incidência. Em resumo, o que essa proposta quer, na realidade, é simplificar os impostos federais, os impostos estaduais e os municipais, numa nova base de redistribuição, mas aí vem a preocupação. Quando simplifica, quando unifica esses impostos numa única fonte aí cobradora, não vamos ter perdas? Esse é o questionamento dos municípios. Eles ficam preocupados com o principal tributo deles, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços. Do mesmo jeito que os estados têm preocupação como é que eles vão ficar em relação ao ICMS, que é o principal tributo municipal, o estadual. E mesmo jeito os federados, a União com o PIS, COFINS, essas coisas. E aí, como é que se faz? A proposta, pelo menos, tem um entendimento de alguns pontos. Um deles é a necessidade de simplificação. Só que simplificação não pode vir, eu entendo também, com muitas perdas de receita ou com perdas de receita. E é exatamente esse ponto que a Frente Nacional de Prefeitos está trabalhando. Então, quando eles defendem, por exemplo, inclusive uma reforma, uma proposta que tem aí paralela, que é a Simplifica Já, é simplificar sem correr risco de ter
perdas de receitas. Então, eu acho que assim, a preocupação, ela é justa, precisa ser realmente melhor trabalhada, inclusive, não tem um período de transição nessa proposta que está trabalhando no Senado, em relação a como os entes federados vão ter suas compensações e passar para esse novo regime que vai ser aprovado, que inicialmente estava previsto um regime de transição de 20 anos, estão querendo passar agora para 40 anos, Luzenor, para fazer essa transição entre o sistema de cobrança de impostos que nós temos hoje para o que vai ser depois de aprovada a reforma tributária. Agora você imagina, 40 anos, meu amigo, tem muita gente que não vai estar mais nem viva para alcançar essas mudanças.